O que aconteceu aqui no estádio Newton Santos é decepcionante, né? Mais de 20 mil torcedores botafoguenses aqui hoje vieram com a expectativa de assistir uma goleada até, né? Afinal de contas, o adversário, apesar da camisa pesadíssima de uma torcida que merece respeito, é um adversário que é candidato ao rebaixamento para o Brasileirão do ano que vem. Então, a gente viu um Botafogo que fez um primeiro tempo, início de primeiro tempo do Botafogo, foi muito bom. O gol saiu aos 13 minutos, né? O Botafogo pressionando no primeiro tempo, o Remo fez algumas descidas, especialmente pelo lado esquerdo, mas parava no Neto, goleiro Neto, né? Que fez boas defesas hoje, chegou a ser ovacionado aqui no estádio Newton Santos. Então, assim, foi um Botafogo que não soube aproveitar a superioridade que teve no primeiro tempo. E isso no futebol custa caro. Isso foi agravado pelas mexidas equivocadas do técnico Franklin Carvalho. Por exemplo, ele permaneceu com o Montoro em campo até quase o final do jogo. Montoro mal, errando tudo. Bastos muito mal na partida. Vitinho, mal demais ali pelo lado direito do campo, né? O Vitinho permaneceu em campo até o final. E aí você teve alguns jogadores que tiveram uma parcela significativa, né, de responsabilidade nesse resultado. Por exemplo, o Kadir. Kadir perdeu um gol, cara, que não se perde. Era ele e o Marcelo Rangel. Quero falar do Rangel daqui a pouco, porque é um capítulo à parte no jogo. Ele e Marcelo Rangel. O Kadir conseguiu chutar para fora. O Marcelo Rangel não fez a defesa. O Kadir errou o gol. Cara, e ele estava já dentro da grande área. Então, assim, são situações que custam caro demais num confronto de Campeonato Brasileiro. E aí, eu estou falando aqui das deficiências do Botafogo, das mexidas erradas, né? Eu acho, por exemplo, que jogando em casa, com o volume de jogo que o Botafogo tinha no primeiro tempo, no segundo tempo, o Franklin deixou o time extremamente lento, chamou o Remo para o seu campo, e aí isso custou caro. Então aqui, por que eu quero primeiro pontuar os erros do Botafogo, especialmente do seu treinador? Porque Botafogo acabou perdendo uma partida que tinha tudo para ser fácil. E, repito, a expectativa era de uma goleada. A vitória, né, em torcedor do botafoguense, sem obrigação. Só que aí veio a virada do Remo. 1-1, 2-1 já. Primeiro ponto, Marcelo Rangel, goleiro da equipe do Remo. Ele fez pelo menos 3 defesas salvadoras no jogo. 3 defesas dificílimas, tá? Então, tem que elogiar esse goleiro. Que não é nenhum garoto, né? Diga-se de passagem. E aí você tem um Remo que viu um Botafogo desorganizado no segundo tempo e teve inteligência para chegar na área, né? 2 vezes, a primeira no empate, e depois o Jajá marcando o gol. Aí eu acho até que o rebote que o Neto deu foi, de repente, um vacilo dele. E aí a bola entrando no canto, batendo na trave ainda antes de entrar, para decretar a vitória do Remo. É uma pena, né? 3 pontos preciosos no Campeonato Brasileiro que ficam para trás. O Remo, que está na zona de rebaixamento, consegue pontos importantíssimos nessa briga para não cair. E tivemos aqui a torcida do Botafogo saindo extremamente chateada e com toda razão. Outro ponto, até que mexe erradamente lá o treinador, mas o Léo Condé, pelo contrário, não se assusta em jogar aqui dentro, com um estádio bastante cheio, faz suas alterações também, dá uma oxigenada no seu time e no final das contas acaba premiado no apagar das luzes. Com o quê? Com um gol de contra-ataque. De novo, 2 gols de contra-ataque. O que é rápido, esse menino Jajá, e o que infernizou hoje ele aqui, fez a valentia do Leão rugir mais alto na cara da cachorrada do Botafogo, não é isso, meu parceiro? É isso, cara. E em primeiro lugar, parabéns, Léo Condé. Parabéns ao Clube do Remo. Fazia 48 anos que o Remo não ganhava no Rio de Janeiro por campeonatos brasileiros. É bem verdade que o Remo ficou muito tempo fora da Série A, né? E volta aqui ao Newton Santos. Volta não, chega ao Newton Santos e vence a equipe do Botafogo. Então, assim, foi uma vitória muito justa do Remo aqui hoje. Muito justa. A gente fala muito, até porque a gente faz uma transmissão mais voltada para o Rio de Janeiro, a gente fala muito do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense e do Vasco.
Mas eu tô falando agora do adversário, uma vitória muito justa do Remo. O que se propôs a fazer foi bem feito. Jogadas em transição, contra-ataques letais, Neto salvando o Botafogo. Quando não salvava o Neto, a trave salvou o Botafogo naquela cabeçada do Patrick no primeiro tempo. Então assim, méritos pro Remo. Parabéns ao Léo Condé. Felizmente pra essa torcida que tá ali, ó, esperando pra ir embora, torcida do Remo. E o Remo começa a respirar na zona do rebaixamento e o Botafogo desperdiça, covarde. Uma excelente chance de chegar a 20 pontos. E aí com o jogo atrasado contra o Vitória, se vencesse esse jogo aqui no estádio... Se vencer, né? Porque teremos o jogo. Mas se vencesse, chegaria a 23 e aí encostaria no G4 do Campeonato Brasileiro. Lá no segundo turno, o Botafogo vai enfrentar o Coritiba no Couto Pereira. O Botafogo vai enfrentar o Internacional no Beira-Rio. O Remo na casa do Remo, no Mangueirão, lotado, provavelmente. Então, esses adversários aí que são mais fracos, ou dava pra gente ganhar, era obrigação a gente ganhar, a gente tá perdendo pontos jogando em casa. Lá no segundo turno, a gente vai ter que jogar na casa deles, tá? A gente tem que lembrar isso. Isso, cara. E o Botafogo, assim, o Botafogo já estava morto no jogo, o Botafogo morreu no segundo tempo, o Botafogo parecia que não queria jogar, assistindo o Remo criar, lentos para matar o jogo, e o empate estava na cara. Quando o Remo empatou, estava na cara que o Remo ia empatar o jogo. E aos 47, o gol da virada do Remo. Contra-ataque, 4 contra 3, e aquela situação, né? O Neto fez uma boa partida, tá? Eu acho até que o Neto fez algumas defesas interessantes no primeiro tempo. O Neto, ele fez algumas defesas também no segundo tempo, mas é aquela situação, né? O Botafogo não tem goleiro. E o Neto não tem um jogo que ele não passa sem falhar. E o gol ali do Remo de virada, ele espalmou a bola no pé do jogador do Remo, no rebote ele ainda espalmou de novo, mas a bola bateu na trave e entrou. A sequência do Botafogo foi interrompida pelo Remo, com uma derrota de virada em casa. Isso. O curioso do jogo, você viu o início do jogo, achava que o Botafogo ia confirmar o favoritismo com facilidade, né? O Remo tentava pressionar, não fazia bem essa pressão. O Botafogo saía especialmente com o Medina, que a partir dali organizava muito bem o jogo, né? Com muita visão. E esse gol se insinuou uma ou duas vezes antes. Cobrança do Alex Telles e cabeçada na cobrança de escanteio. Mas, ao mesmo tempo, o Botafogo, para mim, formação do Botafogo no primeiro tempo, o gol do Aleph Manga. Me parecia um 4-1-3-2, né? Com o Medina mais atrás, o Danilo um pouco à frente, Matheus Martins e Montoro junto dele, e uma dupla com o Arthur Cabral e o Kadir. O Botafogo se expunha demais, né? Já no primeiro tempo o Botafogo se expunha, e no segundo tempo a quantidade de vezes que o Remo chegou justifica o resultado. Justifica pela estratégia adotada. Esse Aleph Manga, que costuma jogar pela ponta esquerda com o pé trocado, jogou na função de 9, né? Justamente para ter esse tipo de lance. Esse tipo de contra-ataque, ele já tinha saído aí, mas olha como o Botafogo saiu no final do jogo, olha como o Botafogo está completamente exposto. Já tinha acontecido 2, 3 vezes no segundo tempo, né? O Remo resiste no primeiro, após um bom início mesmo do Botafogo, que poderia ter feito 2, 3-0 inclusive, né? Não consegue fazer. Tem um intervalo, tem um lance, né? Do Kadir, uma belíssima jogada, inclusive, do Medina, que ele arranca quase da área dele. Ele atravessa quase 70 metros. Exatamente, e coloca o Kadir na cara do gol para fazer um 2-0. E aí o Kadir, claro, é um jovem promissor, mas precisa trabalhar essa calma para decidir melhor o que fazer quando está na frente do goleiro. Acaba perdendo o gol, o Remo vai se fortalecendo, vai conseguindo ter um bom desempenho com o Jajá, com o Zé Ricardo e o Aleph Manga, para mim, que foi o nome da partida. O Remo consegue essa virada que foi de suma importância pelo que vive e pela pontuação que tem o Grêmio na competição. No segundo tempo, 13 finalizações do Remo contra 6 do Botafogo. Isso já dá o tom. A entrada do Edenilson no intervalo no lugar do Kadir, né? Isso. Tinha perdido a chance. Para mim, ela não estabilizou o Botafogo sem bola. Claramente não, os números mostram. E o Botafogo não melhorou. Ao contrário, para mim, ele piorou.